Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem com todos vocês? Hoje a gente vai começar o nosso primeiro episódio com o que, Murilo? Star Wars, no primeiro episódio, começando bem, hein? Mas antes a gente vai se apresentar, né? Eu sou Murilo Barbosa. Eu sou Mayara Cabral e nós somos Doutores Geek. Então o Murilo vai contar algumas coisas, algumas curiosidades sobre o universo todo de Star Wars. Vamos lá que tá só começando. Vem. Começando com o tema Star Wars, ó, começando bem a temporada, tá vendo? Vou começar com uma pergunta aqui pra Mayara. Mayara, me responde aí, tu gosta de anime? Gosto. Gosta? Então tu vai gostar desse daqui, bora ver. Star Wars, para quem não sabe, não tem como falar de Star Wars e não falar de George Lucas, né? George Lucas é o grande criador dessa magnífica série de filmes, né? Essa franquia que tá aí lançando coisa até hoje, né? Pois bem, George Lucas, assim como a gente aqui, né? Vocês estão assistindo aí, a gente que tá aqui, era um baita nerd, né? Porque ele era muito louco pela cultura asiática. Ele amava os filmes japoneses, cinema de samurai. Ele amava ver animes. Tanto que Star Wars, se tu for parar pra ver, nossa, é cultura japonesa total. A começar pelos nomes de alguns personagens. Olha só. Yoda. Esse não é nome americano, nem a pau. Han Solo. Né? Obi-Wan Kenobi, Chewbacca, Qui-Gon Jinn, Jar Jar Binks, Watto. Esses nomes. Não tem nada de americano, de inglês nesses nomes. Então, dá pra ver que ele tinha alguma base muito asiática, oriental aí, né? E não para só na questão dos nomes, não. Star Wars também tem muita referência à própria vestimenta, né? Essa é a roupa dos Jedi. Roupa de samurai. A diferença é que o Jedi tá com sabre de luz e o samurai tá com uma espada, né? Mas a roupa é basicamente a mesma, a ideia é a mesma, até a luta é a mesma. Sabia que a luta que eles lutam com o sabre de luz no Star Wars é baseada em Kendo? É a luta samurai. Darth Vader. Todo mundo conhece Darth Vader. Até quem não assiste Star Wars conhece Darth Vader. Dê uma olhada nesse traje dele. Ele basicamente é uma espécie de armadura samurai também. O capacete, a capa, tudo. E nessas referências, até mais recente, para quem viu essa última trilogia de Star Wars, que tem a personagem Rey, tem gente até que compara ela com a Nazca do Vale do Vento. Tem muita coisa que o pessoal compara bastante em relação a animes, a filmes japoneses. George Lucas, ele era um fã declarado de quem? Akira Kurosawa. Para quem não sabe, Akira Kurosawa é um dos grandes mestres do cinema japonês. E uma produção que o George Lucas, uma produção japonesa que o George Lucas contribuiu bastante, é inclusive desse diretor, Akira Kurosawa, que ele era muito fã. O filme que ele fez foi Kagemusha, A Sombra do Samurai. Olha aqui o nome do George Lucas. Ele foi um dos produtores do filme, junto com o Francis Ford Coppola. Os dois produziram um filme do Akira Kurosawa. Quase que dá um Darth Vader aqui, né? Não sei se vocês perceberam, mas eu sou muito fã de Star Wars, gosto muito da criação de George Lucas e vou comentar aqui algumas curiosidades. Pois bem, eu sou muito fã das primeiras duas trilogias, né? As clássicas, mas a clássica mesmo é a trilogia original, claro. Mas Star Wars tem uma sequência um pouco diferente de muitos filmes. Aqui na minha mão, por exemplo, eu tenho os primeiros 6 episódios. Mas qual é a diferença? O episódio 1 não é o primeiro filme. Sabia disso? Por quê? Lá nos anos 70, George Lucas tinha uma ideia para fazer uma história épica, um épico espacial. Só que o que ele pensou? Bem, a primeira metade da história ela ia exigir cenários muito grandes, sabe, alta tecnologia, uma coisa
que eles não tinham condições de fazer na época. Então ele ficou muito receoso em começar de fato pelo começo. Então ele começou pela segunda metade, porque na segunda metade já tem um cenário mais velho, antigo, a tecnologia já é usada, gasta, né? Quem assiste Star Wars sabe disso. Então o primeiro filme, na verdade, foi o episódio 4. Os primeiros filmes de Star Wars foram 4, 5 e 6. Só que quando eles foram lançados, eles não eram chamados de Star Wars 4, Star Wars 5, Star Wars 6, porque seria meio estranho uma pessoa lançar um filme chamado Star Wars 4 se não tinha um 3, um 2 e um 1, né? Então o primeiro filme se chamava apenas Star Wars, que era esse aqui. O primeiro filme se chamava Star Wars e no Brasil foi traduzido como Guerra nas Estrelas. O primeiro filme é de 77. Por isso que até hoje muita gente fala de Guerra nas Estrelas, Guerra nas Estrelas. O segundo filme, que é de 1980, ele se chamava apenas O Império Contra-Ataca. Não como a gente conhece hoje, Star Wars, Episódio 5, O Império Contra-Ataca. Era só O Império Contra-Ataca. E o terceiro filme é o Episódio 6, que na época se chamava apenas O Retorno de Jedi. Gosto muito desses filmes. Aqui a trilogia original, incrível. E, Mayara, sabe de uma coisa que eu acho interessante também? O quê? Você sabia que o filme que a gente assiste, quando a gente vai lá no Disney Plus agora assistir Star Wars, o filme que a gente assiste lá, por exemplo, o primeiro filme é de 77. O filme que a gente assiste lá no Disney Plus não é o filme de 77. Por que não? Porque em 97, antes de estrear o episódio 1, quando ia voltar a fazer os filmes do Star Wars, o George Lucas, ele decidiu fazer uma coisa diferente. Ele refez vários dos efeitos, acrescentou algumas cenas e remasterizou, né? Como para todo mundo reassistir a trilogia original e começar a ver a nova trilogia que ia surgir. Sabia disso? Não, não sabia. Ó, eu vou te mostrar aqui, dá uma olhada aqui nessa comparação. Olha só, esse aqui que eu vou mostrar aqui é o seguinte. Tem vídeo em cima e vídeo embaixo. O de cima é o que a gente hoje encontra no Disney Plus, por exemplo, né? Que é a plataforma que todo mundo assiste Star Wars hoje em dia. Aqui embaixo é a versão original de 77. Vocês vão ver umas diferenças aqui agora. A princípio nada de diferente, né? Mas... ó, aqui já tá vendo. Aqui embaixo ficou escuro agora porque na verdade aqui embaixo já iria cortar para a cena seguinte. Mas olha só aí em cima. Eles estenderam. E acrescentaram coisas. Tipo, a pessoa que vai assistir esse filme hoje sabendo que o filme é de 77, ela vai ficar em dúvidas. Isso foi feito em 77? Não, isso não foi feito em 77. Essas cenas aqui de cima foram feitas em 97. Claramente em 77 não tinha como fazer nada disso. Bem, eu estou falando bastante aqui de Star Wars, mas estou falando mais de Star Wars das primeiras duas trilogias, né? Assim, não desmerecendo essa nova remessa de filmes que a Disney, depois da compra, né, da Lucasfilmes e da Fox, tem feito, mas, assim, tanto que na verdade tem um desses novos que eu gosto muito, inclusive. Ó, pra quem gosta muito das primeiras duas trilogias de Star Wars, você vai gostar muito também de Rogue One. Rogue One, ele fica justamente entre os episódios 3 e o episódio 4. Então, é uma história que eu nem imaginava que poderia ser possível ser contada, mas ficou muito boa. Vale muito, muito a pena assistir. Inclusive, rendeu até um spin-off, né, com um dos personagens principais, que é o Endor. Bem, e agora a Mayara vai falar aqui algumas curiosidades, não é mesmo? Sim. Voltei aqui com vocês para contar algumas curiosidades sobre o universo de Star Wars. A primeira curiosidade é que o diretor do primeiro filme do Capitão América, Primeiro Vingador, John Johnson, foi o criador do visual, o primeiro visual do caçador de recompensas Boba Fett. E a segunda curiosidade é que o Jon Favreau, que é o diretor dos dois primeiros filmes do Homem de Ferro, 1 e 2, que também participou do filme como ator, vocês sabem, o segurança Happy Hogan? Então, ele é o diretor e criador da série The Mandalorian. E a terceira curiosidade é que o ator Harrison Ford, que faz o Han Solo no filme Despertar da Força, mais especificamente nesse filme, ocorreu um acidente nas gravações. Uma porta do cenário caiu no pé dele e ele teve que paralisar as gravações para se recuperar. E a quarta curiosidade é que o visual do Jedi Yoda foi baseado no físico Albert Einstein.
o supervisor de efeitos especiais, o Stuart Freeborn, ele mesclou o próprio rosto com o rosto do físico e assim criou o nosso Jedi preferido. E ainda falando sobre o nosso Jedi favorito, Yoda, quem faz a voz dele nos filmes de Star Wars é o diretor Frank Oz, que dirigiu o filme A Pequena Loja dos Horrores. Bom, pessoal, o momento tinha que chegar de qualquer forma, né? Então estamos aqui, chegamos ao final do episódio de hoje. E a gente quer agradecer a vocês por estarem assistindo a gente aqui hoje. Então peço que vocês curtam, comentem e deem sugestões. Pode comentar aqui embaixo uma temática para os nossos próximos vídeos, tá bom? Mandem perguntas, curtem, comentem, compartilhem e ativem o sininho, hein? Sim, por favor, se inscreva no canal também, tá? Tchau! Tchau, até a próxima!